Graça e paz da parte de Deus Pai que nos criou, Deus Filho Jesus que morreu por nós, nos resgatou de nossos pecados na cruz, e Deus Espírito Santo que nos dá fé, que nos ilumina, consola e santifica. Amém. O texto base é o texto que acabamos de ouvir, João capítulo 15, onde Jesus diz que é a videira verdadeira e nós os ramos. E o tema é permanecer em mim para produzir-lhes muito fruto. Que assim seja. Amém. Pode sentar-se. De que material é feito a igreja? Cimento, tijolo, pedra, telhas. No texto de hoje, Jesus fala que a sua igreja ela é feita de ramos, é feita de galhos. Ele diz que ele é a videira verdadeira e que nós somos os galhos, os ramos. Os discípulos são os galhos. Interessante que ele fala que ele é a videira verdadeira. Ele faz questão de dizer verdadeira porque existe videira que não é verdadeira. E quando nós lemos na Escritura Sagrada a história do povo de Israel no Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Israel no Antigo Testamento era chamado de videira. Era a videira de Jesus, de Deus, está lá em Isaías. Ela era o tipo, ela era a figura, ela era a imagem daquilo que Cristo seria. Israel deveria, ali onde estava, representar Deus. Era o povo de Deus. Israel, ali onde estava, deveria produzir bons frutos, levar os mandamentos de Deus, levar a mensagem de conversão para que houvesse perdão e para que mais e mais pessoas se tornassem povo de Deus. Entretanto, Israel voltou as costas para Deus. Muitas e muitas vezes seguiram ídolos e, ao invés de produzir uvas doces, uvas boas, produziram uvas amargas. Por isso, Jesus faz questão de dizer: eu sou a videira verdadeira, tudo se cumpre em mim. Eu sou o verdadeiro Deus que está entre vocês. E é interessante que o texto da epístola de hoje, lá de 1 João, capítulo 4, diz que quem não crê que Jesus, o verdadeiro Deus, se tornou carne, se encarnou, esse tem o espírito do anticristo. Esse não é de Deus. E João diz: provai os espíritos, ouçam bem o que as pessoas dizem por aí. Na Bíblia, que é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, nós temos a verdade. Ele diz que Jesus é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E todo ensinamento, por mais bonito que seja, e por mais que fale em Deus, se não disser que Jesus é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, tem o espírito do anticristo. Provai os espíritos de João. Por isso, fazemos tanta questão de falarmos das duas naturezas divinas. Quem crê em Jesus, como verdadeiro Deus, como verdadeiro homem, como Senhor e Salvador, esse faz parte da videira verdadeira. Nós naturalmente não fazemos parte, porque nascemos em pecado, e com o pecado estamos afastados de Deus. Mas nós somos enxertados na videira, somos amarrados, atados, incorporados a ela através do batismo. E a partir daquele momento nós recebemos a seiva da vida. Permanecemos nele, em Cristo, nos alimentando dessa seiva da vida, que nos fortalece diariamente na fé, que nos dá cada vez mais vida. E essa seiva, esse alimento é a palavra de Deus. Quanto mais lemos, quanto mais ouvimos, quanto mais estudamos, mais nós crescemos espiritualmente. Quanto mais participamos, a partir do batismo, no sacramento da Santa Ceia, mais somos fortalecidos na fé, na esperança, no amor,
e na comunhão de irmãos como uma só videira. Por isso se enganam aquelas pessoas que dizem: ah, pastor, mas eu posso ser cristão em casa. Eu posso ir em casa, na rua, no trabalho, em todos os lugares. Mas muitas pessoas usam esse argumento para não virem à igreja. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz: não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. É aqui que eu recebo, que eu sou fortalecido no perdão dos pecados e na comunhão, como uma só videira. Queridos irmãos, é interessante que Jesus fala que todos aqueles que estão na videira, todos aqueles ramos da videira produzem frutos. E Jesus fala de duas questões. Ele diz: alguns frutos são podados, e esses vão produzir. Alguns ramos são podados, esses vão produzir muito fruto. E outros ramos, por estarem ocupando um lugar inutilmente e não produzirem frutos, estarem secos, são cortados. Assim é na videira. Por que aqueles ramos da videira são podados? Porque existem alguns galinhos, algumas folhas, alguns espinhos, algumas arestas que apenas sumam força e não produzem. E no momento que o galho é podado, é cortado, parece que ele vai morrer, está sendo matado, está sendo ferido. É aí que, através da seiva que a raiz extrai da terra, ele é fortalecido e ele produz muito fruto. Mas então, quando é que nós, os ramos da videira, somos podados? Quando a lei é pregada. A lei de Deus, os 10 mandamentos, eles servem para nos podar, para mostrar o nosso pecado, para nos ferir, para mostrar que estamos mortos diante de Deus, porque viramos as costas para Deus, que não temos condição de produzir fruto nenhum. A lei, ela tem o objetivo de quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa ganância, o ódio, o ciúme, a maldade, a preguiça, a indiferença, a descrença, o medo, e provocar em nós o arrependimento. E então vem a palavra do Evangelho, porque a palavra de Deus sempre traz lei e Evangelho. E a palavra do Evangelho é a seiva, é o alimento que pega aquele galho que foi podado e lhe dá força para produzir muito. O Evangelho que aponta para Jesus e que cria em nós a conversão diária, nos confortando, nos consolando, nos amparando e nos edificando para uma vida cristã de fato e de verdade, produzindo muito. Por isso que Jesus em outra ocasião diz: vocês agora são sal da terra e a luz do mundo. O sal, ela tinha 3 funções naquela época, onde não havia energia elétrica nem geladeira: salgar, conservar o alimento, salgar e dar gosto ao alimento, ressaltar o gosto. E também era colocado nas feridas para cicatrizar, para queimar as bactérias. Assim, nós somos sal, devemos dar tempero, gosto ao mundo. Devemos conservar o mundo do pecado através da pregação da palavra de Deus. E a palavra da lei, ela mata as bactérias que contaminam o ser humano. Vocês são luz do mundo, vocês precisam iluminar, mostrar qual é o caminho nesse mundo de escuridão, de caos. O caminho é Jesus. Queridos irmãos, quem é sal da terra, produz muito fruto. E quais são esses frutos? O apóstolo Paulo fala dos frutos da videira, lá em Gálatas 5. Jesus fala dos frutos que a videira, que os ramos produzem, lá em Mateus 5, no Sermão do Monte. E todos nós conhecemos muito bem esses frutos. Quais são? Amor, alegria, paz, esperança, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio. Fizestes um check-up da tua vida? São esses os frutos que estamos produzindo? As pessoas lá fora veem, reconhecem esses frutos em nossas atitudes e palavras? Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, longanimidade, benignidade,
Ou às vezes vem em nós ira, raiva, fofoca, inveja, ciúme. Queridos irmãos, nossas atitudes e nossas palavras mostram quem de fato nós somos. Por isso Jesus também diz que, além dos galhos que são podados e que produzem frutos, existem alguns galhos, ele diz que, por não produzirem esses frutos, são cortados e são queimados, viram lenha para o fogo. Naquela época onde não havia energia elétrica e não havia gás, eram os galhos secos que eram usados para se fazer o fogo, para esquentar a comida. Eram os galhos secos que eram usados para fazer o fogo, para esquentar as pessoas nas noites frias. Galhos secos servem para serem queimados. Hoje também há muito galho seco sendo preparado para ser queimado. Jesus quer produtividade na sua vida. As empresas, elas trabalham, elas lutam por produtividade. Quem não produz é desempregado, fica sem emprego, é literalmente jogado fora. É assim que funciona. Entretanto, aqueles que produzem muito fruto. E nós temos no texto de Atos dos Apóstolos hoje um exemplo disso, Filipe. Vimos Filipe caminhando ao lado de várias pessoas e de repente se aproximou de uma carruagem, porque o Espírito Santo disse: vai naquela carruagem, eu vou te usar. E aí ele vê um alto funcionário da rainha da Etiópia lendo o texto de Isaías, e ele está perturbado, que ele não consegue entender aquilo, e Filipe pergunta: não está entendendo? É uma ajudazinha. O alto funcionário disse: sobe aqui, me explica. E então ele explica, ele fala do texto. E aquele homem é convertido pela ação do Espírito Santo através da palavra da verdade. A lei que quebra a sua ignorância e o Evangelho que lhe conforta, que lhe consola. Ele é batizado, ele com muita alegria vai levar essa palavra adiante lá na sua terra, na Etiópia, e produzir também lá muito fruto. Deus não quer preguiçoso em sua obra, como diz aquela musiquinha que as crianças cantam: formiguinho, permanecei em mim, e vocês vão produzir muito fruto. Queridos irmãos e irmãs, existe muita carruagem por aí a ser abordada. Muitas pessoas que ainda estão confusas, muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e muitas pessoas que leem a Bíblia, mas de tanto ouvirem tanta coisa, não sabem o que é a verdade. Então lembramos do texto lá de 1 João 4, cuidado, os falsos espíritos estão por aí, são aqueles que dizem que Jesus não é Deus, são aqueles que pregam qualquer outra coisa que não seja a mensagem de Deus. Continuam batendo nossa porta. Então precisamos cada vez mais subir nas carruagens, elucidar a verdade, falar da palavra, da lei, do Evangelho de Deus, para que essas pessoas também possam ser esclarecidas, convertidas pela ação do Espírito Santo, serem podadas pela lei, serem alimentadas pelo Evangelho, que é a seiva da vida. Queridos irmãos e irmãs, não desprezemos esse alimento que nós tanto precisamos para crescermos mais diariamente. Esse alimento está à nossa disposição todos os dias, em casa. Basta ler a Bíblia e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Façamos todos os dias as nossas devoções. Temos a oportunidade de participarmos em estudos bíblicos toda terça-feira, toda quarta-feira, toda quinta-feira, nos cultos, todos os domingos. Não deixemos de nos alimentar. Deus está nos dando inúmeras oportunidades. Não nos tornemos galhos secos,
sem essa união com Cristo, sem esse alimento diário, sem permanecermos nele, nós também secamos. E o ramo seco se torna lenha pronta para ser cortada e queimada, e assim será no juízo final. Por isso Jesus faz questão de dar o alerta, para ninguém depois dizer: eu não sabia. Queridos irmãos e irmãs, não nos afastemos de Jesus, continuemos firmados nele, crescendo na palavra. Ele é a videira, nós os ramos. Ele é o cabeça da igreja, nós os membros do seu corpo. Corpo que vive e que transmite vida, frutos, sal da terra e luz do mundo. Que o Espírito Santo nos mantenha firmes nessa fé, alimentados e bem nutridos, produzindo frutos, aqueles frutos os quais mencionamos antes, para que mais pessoas possam conhecer o caminho, a verdade e a vida, e fazerem parte da videira verdadeira que é Jesus, da família de Deus. Que assim seja. Amém.